Calma, 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 calma. Nesta nova série de programas vamos ter áudios em outras línguas. Então, se você quiser ouvir sem tradução, continue aqui. Agora, se você se sente confortável e quiser com tradução, é só ir no nosso feed e procurar o programa com o nome Com Tradução. Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E hoje nós vamos aterrissar em mais um país para conhecer sobre a cena cervejeira. Mercado, insights, problemas, soluções. Eu vou deixar um ponto de interrogação porque eu não vi muita solução aqui não. Esse é o nosso segundo episódio do Cerveja Sem Fronteiras. Alô, Loite, Henrique Boaventura aqui, me voe. E hoje vamos conversar com o Pablo Pereiro, mestre cervejeiro lá do Uruguai. O Pablo, ele é certificado BJCP, mestre em estilos e avaliação sensorial pelo Cibel Instituto. Ele é especialista em cervejas pela Universidad Alicante, fundador da Escuela de Cerveza Centro Cerveceros, criador e organizador da Copa Uruguaia de Cervezas e fundador da Trogloditas Brewing Company. Estamos aqui com a presença ilustre de Bia Morim. Olá, que tal? Que rufem os tambores, os tamboritos! Que hermoso! Tamboritos. Tamboritos. que rufen los tamboritos. Los tamboritos. Se morreu um uruguaio agora. Já. E galera, tem uma coisa, o Surra de Lúpulo precisa de vocês para seguir firme produzindo conteúdo de qualidade. Que tal se tornar nosso mecenas e fortalecer essa comunidade cervejeira? Sendo nosso apoiador ou apoiadora, você entra em nosso grupo exclusivo do WhatsApp, ganha acesso ao clube de vantagens com descontos especiais em cursos, cervejas, eventos e muito mais. É claro, ainda rolam sorteios de brindes e vários mimos para quem está nessa jornada com a gente. Apoie agora em apoia.se/surra de lúpulo e bora brindar juntas. Mas aí o bolso tá apertado. Não tem problema, você pode ajudar de outra maneira e essa maneira é de graça. Que tal compartilhar esse episódio com alguém que curte o universo cervejeiro e tá querendo saber da cena dele? Uruguai? E não esquece de avaliar a gente na sua plataforma de áudio favorita. 5 estrelinhas no Spotify, Apple Podcast, Deezer e outras plataformas fazem uma diferença gigante pro Surra de Lúpulo e o melhor, custa nada. Bora juntos levar o Surra de Lúpulo cada vez mais longe? Contamos com você. E já que estamos falando de quem fortalece o universo cervejeiro, precisamos destacar a cervejaria Stannis, nossa parceira que acredita e investe no conteúdo do Surra de Lúpulo. Eles não são apenas responsáveis por criar rótulos incríveis e de altíssima qualidade, mas também são visionários a oferecer experiências completas, seja em seus próprios bares ou através do e-commerce que entrega cervejas em todo o Brasil. E aqui vai o convite. Vamos juntos apoiar quem apoia o Surra de Lúpulo. Use o cupom SDL12 no site Stannis.com, Stannis com 2 N's, e aproveite 12% de desconto em qualquer produto. É a oportunidade perfeita para encher a geladeira com cervejas especiais e ainda fortalecer quem ajuda a manter este podcast no ar. É isso aí, meus amigos. Então, seguindo essa brincadeira de passear pelos países, né? Nós vamos aí aterrissar agora no Uruguai, falando com o Pablo Pereiro. E aí, a primeira pergunta que a gente fez pra ele foi: talvez, Pablo, para muitos brasileiros a cena uruguaia não seja muito conhecida. Você podia explicar pra gente um pouco como é que é a cena artesanal por aí? Bueno, el mercado uruguayo arrancó con mucha fuerza desde el 2014 hasta 2019. Yo creo que a nivel regional y mundial todo el movimiento craft llevó una buena ola, que la pandemia lo terminó de achatar o precipitar más rápidamente lo que podría haberse caído a futuro, con un crecimiento de un 30 a un 40% año a año. Entre el 2017 y 2019 creo que fue bien la cresta de la ola. Teníamos un crecimiento de 35, 40% anual, apareciendo muchas cervecerías incipientes, muchas cervecerías chiquititas con proyecciones, con bares, armando cosas que en el 2020, bueno, esos emprendimientos se vieron planchados y hoy por hoy,
después de 4 años, el año pasado con la Copa Uruguaya, el mercado tuvo una mejora. Sí, en la Copa Uruguaya lo pongo como mojón, porque ahí recibimos las muestras de las cervecerías y notamos que en el 2022 había habido una caída. En el 2023 también hubo una caída un poquito más acelerada respecto a la calidad. Y en el 2024 la calidad mejoró, se vieron muy buenas cervezas, incluso con las cervezas internacionales que recibimos en la Copa Internacional, en comparación unas con otras, había muchas buenas cervezas nacionales que estaban de mejor calidad que las internacionales. Eso se viene notando, pero en realidad también esos actores que hacen buenas cervezas cada vez son menos. Y han ido desapareciendo actores que capaz que arrancaron en sus inicios, sumó a mediados de todo el movimiento, pero que ya hoy por hoy ya no están, y la asociación de microcervecerías se viene reduciendo en cantidad asociada debido a eso también. Un poco por el impacto de los costos, ha subido bastante lo que son los costos de luz, de energía a nivel general de Uruguay, de lo que es industria. El combustible también ha subido, los insumos también han subido bastante, ya lo que eran las maltas, los lúpulos, y eso hace que el bolsillo de la persona que va a comprar no pueda igualar el valor de la cerveza artesanal. Y eso hace que las cervezas tengan que bajar los precios, o las que no pueden bajar los precios empiecen a vender menos y terminen cerrando. Es un momento todavía de reducción, de contracción del mercado, no se ha estabilizado. Yo espero que de acá a un par de años eso ya esté mucho más estable y después empiece a repuntar de a poco. Las temporadas no son lo fuertes hoy por hoy de las cervecerías. Las cervecerías también están empezando a hacer otros productos como el gin o el whisky o el ron, o sacando otros productos al mercado porque se dan cuenta que solamente con cerveza hoy por hoy no pueden mantener los costos. Tá, eu acho que para começar aqui, respondendo assim, analisando essa colocação que o Pablo trouxe, eu fui dar uma olhada, conhecer um pouquinho o Uruguai demograficamente, né? Então é um país pequeno, talvez seja o segundo menor país do nosso continente. Ele possui aproximadamente 3 milhões e 400 mil habitantes. Só para um efeito de comparação, o Rio de Janeiro tem 6 milhões de habitantes. Então, assim, entre aspas, muitas aspas, é pouca gente, né? Sendo que 1 milhão e 700 mil vivem na capital, Montevidéu. Ou seja, quase a metade, ou perto da metade, vivem em Montevidéu e todo o resto está espalhado num país que não é muito grande, né? A pecuária é a atividade econômica mais importante, né? É um país relativamente plano, clima ameno. O setor de serviços corresponde a 70% do PIB uruguaio, né? Então, serviço, não produto, significa que não é uma economia muito orientada à fábrica, à produção própria, né? Tem mais a ver com serviço, e no caso agropecuária, que é a agricultura, né? E destaca-se pela qualidade de vida, um padrão alto de eletrificação, né? Tipo, e matrizes elétricas caminhando para a parte de energia renovável. Então, assim, isso traz um raio-x de um país pequeno, e a cena também não podia ser muito diferente do que ele está contando pra gente. Ele não está falando uma coisa que não é difícil de entender. A gente saiu de acabar de analisar no primeiro Cerveja Sem Fronteiras com o Matt, falando de Estados Unidos. E lá está se falando num decréscimo. Você imagina num país muito menor, que tem menos estofo, digamos assim, para aguentar uma grande crise como foi a pandemia e como é toda a acomodação econômica. Então, acho que esse era o primeiro comentário que eu queria fazer sobre só esse raio-x do Uruguai, né? Eu fui ao Uruguai alguns anos atrás, fiquei apaixonada pelo país. Acho que tem essa coisa também de ser um país pequeno, parece talvez um pouco mais aconchegante, sabe? E é óbvio que eu tomei bastante vinho por lá, né? Tomei bastante taná, e acho que diferente do programa anterior que a gente estava falando dos Estados Unidos, e talvez também diferente de Brasil, a cena de vinho lá tem uma competição provavelmente muito mais forte, mais ampla, né, com a cerveja. E aí, lembrar que eu acho que esse panorama que você trouxe é muito essencial da gente entender, porque é pequeno, assim, se a gente for comparar com São Paulo, como cidade, é quase um bairro de São Paulo. E a gente tá falando de São Paulo tem o quê? A cidade, acho que 22 cervejarias em São Paulo, né? Enfim. E o Uruguai, ele é o número 1 em qualidade de vida na América Latina. Então, a gente também vai falar de um país onde
Acho que a questão econômica provavelmente é um pouco até mais forte do que em outros países aqui, pelo menos da América do Sul, né? Isso é interessante. Eu tenho, depois, ao longo aqui do episódio, eu vou trazer alguns outros dados de pesquisa, mas também acho que, para falar, é só lembrar que o IDH é muito alto, né? É um país também de independência a partir de 1825. Tem várias coisas que são parecidas, tem várias coisas que são muito únicas deles. Eu vou ao Uruguai desde 2008, eu acho. Eu tenho, com uma certa frequência, ido até Montevidéu. Sempre Montevidéu ou Punta del Este. E uma coisa que eu fui notando ao longo do tempo, que nas primeiras vezes que eu fui, era barato. Acredite, Bia. Já foi barato viajar. E eu tô aqui no sul, né? Eu vou de carro, não vou de avião. Tem isso ainda. Então, eu vi meio que esse crescimento da cena. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui tinha 2 cervejarias. Eu não me lembro exatamente quais as 2 cervejarias, eu me lembro que era basicamente, tu ia no mercado agrícola, tinha algumas cervejas, todas eram horríveis, desculpa, mas é verdade. Todas as cervejas eram péssimas, e eu não era nenhum especialista em cerveja na época, eu só dizia que eram ruins. Não eram tragáveis, assim, pra vocês terem ideia. E eu me lembro também de tomar num outro bar, daí algumas cervejas boas, muito Scotch Ale, muito Blonde Ales, poucas lagers, mas muitas dessas cervejas mais comuns, assim. E eu me lembro também que ao longo do tempo foi se desenvolvendo, eu fui vendo outras cervejarias, aí eu fui vendo bares específicos de cerveja aparecendo, como o Montevidéu Brew House, que eram bares que, inclusive, quando eu fui, vendiam cerveja caseira. Eu me lembro de chegar cervejeiros e cervejeiras com um barril nas costas para vender nesse bar. E se eu não estou enganado, a legislação uruguaia e argentina permite isso. Se eu não estou enganado. Eu sei que a Argentina permite. A uruguaia eu não me lembro de cabeça agora se ela permite. Então, é uma cena diferente, por assim dizer. Não tem tanta produção de insumos locais, tudo é importado, né? A gente também não tem, a gente depende muito de importação, mas a gente tem produção de malte no Brasil. A gente tem maltarias no Brasil. O Uruguai já tem coisas muito pequenas, ou importa quase tudo. Eu me lembro, inclusive, de conversando com, por exemplo, o Daniel, da Cerveja da Casa, e ele é uruguaio, tem dupla cidadania. E eu me lembro dele falando que muitas vezes ele levava insumos daqui, quando ele ia viajar para o Uruguai, para distribuir para cervejeiros e cervejeiras que queriam ter acesso a equipamentos, lúpulos diferentes, leveduras diferentes, porque era muito restrito, né, o acesso que se tinha lá. Aparentemente isso mudou um pouco, mas tem uma outra coisa que tu trouxe também, Bia Monique, sobre a questão do país ser um dos melhores países, né, da América Latina. Mas eu não acho que é porque tem muito dinheiro. Na verdade, eu acho que o dinheiro lá é mais bem distribuído. E aí já é uma diferença bem nítida pro nosso mercado, né? O mercado craft aqui no Brasil, ele é para uma classe diferente do que a cena não craft. Então, talvez seja um ponto de atenção sobre isso. É, bem colocado o que você falou. Mas também são soluções diferentes pro tamanho, né, do país. Eu acabei, como a Bia citou São Paulo, aí a pessoa me provoca com dado, né, a gente vai no truco. Fui lá no mapa, o estado de São Paulo tem 410 cervejarias registradas. Tá, não vou saber te dizer na cidade, porque eu acho que aqui não vai oferecer essa informação da cidade em si. Mas o estado de São Paulo, que tem 22 milhões de habitantes, é isso? Ou eu tô louca? Google responde. Sabe, Bia, mais ou menos? Quantos habitantes tem São Paulo? Cidade de São Paulo, 11,45 milhões. Estado de São Paulo... São uns 25 milhões? Estimativa, 46 milhões. Gente... É tipo assim... Então, tipo, 10 uruguais, mais. 11 uruguaios, né? Tipo... Então, assim, o estado de São Paulo tem 410 cervejarias, só pra gente ter essa ordem de grandeza. Então, são soluções diferentes e vem com uma orientação interna diferente também. Eu acho que é por aí. A gente tá descobrindo uma cena pequeníssima, o que também é interessante pra gente poder perceber, como o Henrique acabou de falar, de cervejeiro caseiro podendo levar cerveja para ser vendida no bar, porque talvez se não fosse assim, a cena não acontecia. E talvez, Henrique, por isso ele tenha respondido tão importantemente sobre caseiros. É uma pergunta que a gente vai trazer mais adiante. Ao Pablo, perguntamos: estamos vendo um momento em que a cena de cerveja craft está passando por instabilidade. Isso está refletindo no Uruguai? Sí, el movimiento de cervecería artesanal se está viendo, después de pandemia se vio golpeado, todo el sector se ha reducido bastante, incluso varias cervecerías se han cerrado. Eso se debe mucho a que, bueno, en pandemia la gente se encerró, se recluyó, pudo empezar a ver otras cosas, prestar atención a otras cosas, muchas de ellas de forma virtual.
y como que hubo una distracción del público en general, no especialista en cerveza, sino el público general global, y que, bueno, empezó a mirar hacia el café, a hacer pan, a hacer conservas, a hacer otras cosas diferentes a lo que es cerveza. Eso se vio muy golpeado a nivel casero. El movimiento casero disminuyó muchísimo. Nosotros como Instituto de Enseñanza de Elaboración de Cerveza, los cursos de nivel bajo, de incipientes, de gente que recién quiere testear, comenzar a ver si le gusta hacer cerveza, y nivel medio cayeron drásticamente, y eso también es un reflejo después en lo que es el consumo de cervezas a nivel global. Eso ha hecho que muchas cervecerías terminen cerrando, sobre todo las chicas que no tenían espaldas como para poder bancar algunos meses con ventas muy bajas y que vivían el día a día. A gente falou já, comenta que a mola propulsora da cena craft de cerveja, né, é o universo caseiro, né? A gente sempre viu pessoas, pelo menos no início da formação dessa cena cervejeira brasileira, a gente viu pessoas saindo da panelinha, pessoas que produziam, que começaram a produzir e tiveram sucesso com as suas produções e viram que tinha algo legal ali e foram evoluindo para o universo cervejeiro. Quando tu olha pro que o Pablo tá trazendo aqui, de que tu tem uma diminuição da quantidade de pessoas que estão fazendo cerveja, eu não tô, e provavelmente a gente tá falando de uma diminuição de uma quantidade já muito limitada de pessoas. Pequena. É uma atividade que requer dinheiro, é uma atividade que requer tempo, é uma atividade que requer esforço. Então, em épocas atuais, onde ninguém quer fazer porra nenhuma, é uma atividade que ela não é, digamos, não brilha os olhos da pessoa de cara. Tem que ter muito esforço para estar lá. Isso acaba refletindo também na quantidade de cervejarias novas que aparecem, que poderiam, de certa forma, renovar a cena ou trazer novos players para que as coisas não parecessem estar, como o Pablo falou, né? Reduzindo, diminuindo no cenário. Então, uma coisa leva a outra diretamente. Acho que eles têm um problema nessa questão de também quão fiel são esses dados que eles não têm, né? Quão fiel é o dado que não existe, né? Porque ele fala que diminuiu, mas ele também não vai contar pra gente quanto diminuiu, que é uma coisa que a gente vive falando aqui também. E essa coisa, né, do primeiro se tornar cervejeiro caseiro, depois você empreender em cima dessa paixão, desse conhecimento, e lidar com uma instabilidade. E realmente, tipo, a Covid, ela simplesmente engessou as pessoas. Se a gente tinha, né, aquela vontade, né, de nos anos dourados ali, que até para o Uruguai é parecido com o nosso, né? Tava de um monte de gente fazendo cerveja, daí transformando isso em negócio e tal, e de repente a gente caiu num buraco fundo, difícil de sair. Então eu imagino que eles também entraram nesse mesmo movimento de, putz, tá caro fazer, tá caro alugar um lugar, tá caro empreender, tá caro contratar. E aí, isso vai desmotivando, né? Então, não à toa, eles estão num barquinho meio parecido com o nosso. Eu tenho a impressão, baseado muito em vozes da minha cabeça, mas também naquilo que o Pablo trouxe e essa leitura sobre essas características específicas do Uruguai, que é um país, como eu falei naquele meu primeiro comentário, muito orientado para serviço e pecuária, né? Agricultura e serviço. A parte fabril, a parte de fato construir coisas, produzir coisas internamente, talvez não seja uma característica principal do país. Então, isso vai impactar diretamente, porque você vai falar de cervejaria, você vai falar de fábrica. Se não é uma coisa orientada ali dentro, então pode até haver um crescimento, mas talvez não haja um incentivo, talvez não haja estrutura mesmo para que os negócios se desenvolvam. A pandemia aqui, eu acho que cada país sofreu a pandemia de uma maneira diferente, com exceção, claro, do fator Covid, né? Mas eu também vejo que cada cervejaria sofreu a pandemia de uma maneira diferente. Então, eu poderia chegar aqui agora e dar um exemplo de uma cervejaria, para falar de um que cresceu muito na pandemia, sei lá, Everbril. Everbril construiu fábrica, cresceu na fábrica e agora os caras estão com operação nos Estados Unidos também.
É um exemplo, foi o primeiro exemplo que veio na minha cabeça aqui, mas existem outros exemplos de empresas que cresceram na pandemia. Mas existe talvez sei lá, 10 vezes mais de cervejarias que foram aniquiladas por conta de serem muito pequenas, com plano de negócio orientado, assim como ele disse no final, pro dia a dia. Mas, pra mim, a cena caseira é muito importante para a construção de qualquer cena profissional de cerveja. Qualquer uma, de qualquer tamanho. Tanto que se a gente for voltar lá para os Estados Unidos e falar quando o queridão lá foi o Reagan, em 1974, que liberou a produção de cerveja caseira em casa. Produção de cerveja caseira em casa. Ludmilla, parabéns pelo pleonasmo vicioso. Porra, puta que pariu. Quando o presidente chega lá e fala, pode fazer cerveja em casa, isso foi um boom pra cena artesanal. Jimmy Carter, Foi o Jimmy Carter. Obrigada. 1978. O Reagan, acho que era o ator, não era? Talvez. Mas enfim, então corrigindo, quando o Jimmy Carter, em 1978, autorizou a produção de cerveja caseira, isso deu um boom na cena artesanal americana e, consequentemente, tudo americano que bota a mão quer fazer de grandioso, né? Então, mudou muito. O Uruguai, do tamanho dele, estava produzindo ali a cena caseira dele. Se aquilo ali diminui, arrefece, fica difícil as pessoas darem esse próximo passo, né? Então, eu acho que era mais ou menos por aí. Só um comentário que me veio agora também, eu tava refletindo sobre algumas cervejarias que eu já vi no Uruguai, e pode ser que essas fotos ou esses relatos que eu vi, talvez tenham evoluído, ou, enfim, são uns zeitgeists do momento, né? Mas eu me lembro de ver fotos e ver confraternizações em cervejarias uruguaias que tu via que, se a gente for comparar com cervejarias brasileiras, tanques de inox, refinamento de produção, sabe? Uso de equipamentos específicos para isso, via-se muita adaptação, via-se muito tanque de PP, polipropileno, tanques que talvez não fossem específicos para cerveja, mas que estavam sendo usados para isso, porque aí eu me conectou com o que tu falou, Lud, da questão de que é um país que talvez não favoreça a produção desses equipamentos cervejeiros lá, e importar é muito caro. E eu também peguei isso porque na última vez que eu fui pra Argentina, eu tava conversando com um dono de uma bottle shop, e ele disse, aqui pra nós é muito barato colocar em lata, é mais barato colocar em lata do que colocar em garrafa. Então, por quê? Porque lá provavelmente tem a fabricação de latas, provavelmente fabricam equipamentos para envasar em latas, então isso vai impactar também como o mercado reage a isso. Tu não ter acesso a equipamentos bons e profissionais a um preço justo, faz com que a cena não evolua na mesma velocidade, porque, basicamente, o esforço é maior para fazer uma cerveja boa. Com certeza. Aí a gente perguntou pro Pablo para poder tentar entender um pouco qual é o perfil de consumo de cerveja no Uruguai. A gente queria saber se os bares são populares, são frequentados regularmente, ou o hábito de consumir cerveja está mais associado com a casa da pessoa. Se eles preferem latas, garrafas, o que é mais comum entre os uruguaios? Los bares también se ha reducido el consumo. Esto creo que mucha gente agarró también el hábito en pandemias de juntarse en la casa o en la casa de alguien para no evitar aglomeraciones. Y bueno, les sale mucho más barato, se juntan unos amigos, se compran unas latas o una botella de cerveza y hacen reuniones más privadas donde a veces se divierten más, tienen más comodidad, les sale más barato y eso ha hecho que haya caído así el consumo en bares también. A última vez que eu fui foi em 2023, talvez. E eu não consegui achar bar aberto, pra vocês terem ideia. Eu fui no carnaval e eu não achei bares abertos pra beber. Todos os bares estavam fechados no carnaval, que era com os hotéis lotados, e os bares não abriam. Só pra vocês terem uma ideia do que eu pensei que eu fosse pra lá, lotados os hotéis, eu disse assim, não, vai ter um monte de lugar pra eu conhecer pra tomar cerveja. Eu tomei cerveja em 2 lugares, talvez, e foi a muito custo mesmo. Cerveja cara, mais cara do que a gente paga aqui, pra você ter uma ideia de câmbio. Cervejas boas, mas talvez isso faça bastante sentido. Se tá caro pra gente, provavelmente pra eles também deve ser um pouco mais caro pra beber, do que uma cerveja comprada no supermercado, lógico, né? Então isso pra mim faz bastante sentido. Mas também, por outro lado, é uma coisa muito estranha pra mim, porque o que eu sempre tive da população uruguaia na minha cabeça é esse estar na rua. Tu vai nos restaurantes, os restaurantes estão cheios. Tu vê famílias, tu vê... Lógico, tá, gente? Tô falando aqui de Montevidéu, tô falando de restaurantes talvez que sejam turísticos, porque eu sou turista em Montevidéu e é isso.
Mas eu via famílias, eu via pessoas até tarde, 11 horas da noite, meia-noite, tu via pessoas em restaurantes. É uma coisa muito portenha isso, muito Argentina, Uruguai, ali tu vê que a galera gosta de ficar. Mas isso não tá se convertendo nos bares. Então, como é que restaurante tem, as pessoas comem, mas as pessoas também bebem. Mas os bares não refletem mais isso. Será que tá pegando essa questão financeira realmente? Vale lembrar que é uma cidade de praia também. Ótimas praias, inclusive. Às vezes você vai pensar, putz, às vezes é uma cidade, as pessoas não estão saindo, não, né, ainda estão presas naquele esquema né, 2020, 2021. Mas é uma cidade de praia, é uma cidade com turismo intenso, tem bastante turista. É difícil, né? Eu acho que é um programa difícil, é uma pauta difícil sempre você falar da cultura de outros lugares que não pela visão do turista, né? A gente vai para os Estados Unidos, a gente é turista, a gente vai para o Uruguai, a gente é turista, mesmo morando perto, mesmo indo de carro. É uma coisa, assim, que para mim também é como quase um mistério, sabe? Porque você tem o clima, você tem o movimento. Eu até fiquei pensando, quando comecei a ler as entrevistas dele e tal, ainda não tem uma cultura estabelecida da cerveja artesanal. Acho que essa também é uma questão muito fundamental aqui da gente olhar. Porque ele até fala, né, que a cena começa em 2014, eu li coisas do ano 2000, assim como o Brasil. Ele vai falar a partir de 2017, 2019, só que não é como se fosse frágil ainda a cultura, né? Então eles não nos apresentam como turistas indo para lá. Eles não nos apresentam essa cena. Então falta também a comunicação, né? Porque você não achou nenhum bar. Dá pra gente começar a pensar em várias coisas aí que tá acontecendo que a gente não tá sendo atingido por isso, né? Mesmo estando lá. E no Brasil, a gente quase não se pergunta sobre isso. Eu acho que você tocou num ponto bem importante, Bia, a história da cultura, né? A cena não conseguiu enraizar a ponto de estabelecer uma conexão forte com a população para que isso transborde para o turismo, talvez. E aí a gente não tá aqui falando das grandes, a gente vai até falar das grandes mais adiante, porque as grandes são grandes em qualquer lugar, gente. Por isso que elas são grandes, né? Então as grandes, elas são esse monopólio em qualquer lugar. Então, não é sobre isso, mas a cultura talvez ainda não tenha sido completamente enraizada a ponto de trazer mais pessoas para produzirem cerveja, para curiosidade para provar. E aí a gente também não sabe como é que é a questão da importação, exportação, né? Se chegam cervejas com frequência de outros países, tá todo mundo sofrendo um bocado com essa questão. Então, eu acho que fica mais ou menos por aí. Eu nunca estive no Uruguai, então eu não tenho nenhuma perspectiva a oferecer, mas talvez também tenha essa outra questão que outros países da América do Sul passam, que é uma cena do vinho muito forte, né? Uma cena do vinho muito presente, muito marcante, que pega já desde o sul do nosso país, né? Se a gente for falar de cena do vinho, já tem muita coisa em Minas e etc. Mas você já pega uma cena muito forte do vinho aí do sul para baixo, sei lá, do Rio Grande do Sul para baixo, aí Argentina, aí Uruguai, o Chile. Então, assim, o vinho em si já é uma disputa tremenda. A gente falou sobre isso, Henrique, num programa em que nós dois estávamos sozinhos comentando. Então, eu acho que tem muita competição, além dessa falta de raiz da cultura cervejeira como uma coisa do país, né? Com características do país. Eu li alguma coisa também estudando para esse programa que os lúpulos são belgas, ou eu tô louca? Posso ter lido isso? Ou o TDAH me pregou uma peça? Eu li alguma coisa sobre isso. A Bélgica não é famosíssima exportadora de lúpulos, né? Pode ser, mas geralmente é produto interno, assim, não é... O Uruguai vai ter um lúpulo interno? Não, digo lúpulos belgas. A belga não é uma grande exportadora de lúpulos, acaba usando tudo dentro. Entendi. Eu não sei, mas ou cerveja, eu posso ter lido enviesado, né? Cervejas que vão para a característica da cerveja belga, pode ser alguma coisa parecida com isso, não sei. Mais alguns dados totalmente empíricos aqui, né? Eu não vi cervejas artesanais sendo vendidas em restaurantes. Geralmente era Zillertal, Patrícia ou a Quilmes. Acho que era Quilmes que eu encontrava lá. Geralmente é essas que se encontrava pra beber. Tu ia num bar, eu quero tomar... Um bar não, mas um restaurante. Vou La Outra, por exemplo. Uma baita casa de carnes que tem lá. Tu vai lá pra beber, tipo assim, vinhos. Centenas de vinhos diferentes. Carta de vinho enorme. Cerveja é Zillertal, essa que eu falei, que eu me esqueci o nome. Patrícia E Nortenha. Nortenha.
É que Quilmes é Argentina. Quilmes é Argentina, Nortenha, não era Quilmes. Aí, tu falou sobre importação de cervejas. Tem um mercado de importação, mas não é à toa que pessoas vão pra fronteira pra comprar cervejas importadas. Mas tudo cansada. Não é aquela importação com cuidado, do meu ponto de vista, sabe? É uma importação que tu vai comprar uma paulana, lá vai ser aquela paulana que já sofreu. Entrou pelo Porto de Santos e veio descendo. Não, veio descendo no sol, tá ligado? Estenderam as garrafas no sol. É isso. Não é aquele negócio, nossa, nós temos uma bottle shop aqui que vai importar coisa de qualidade. Não, a gente tá falando daquela importação em massa, muitas vezes rechaço, provavelmente de importações que sobraram e tem que ser vendidas perto de vencimento. Não é aquela coisa bonita, sabe? Então, é uma cena, e de novo, isso é a minha visão do meu consumo como turista na cidade. Quem acompanha a gente e a Prússia Beer sabe que eles são inquietos, para dizer o mínimo. A novidade da vez é que tá chegando no site mais uma cerveja gringa de responsa. Dessa vez é a Momo, da californiana Novo Brasil, cervejaria de San Diego, com receitas assinadas pela família Carneiro. Depois do sucesso da Ipanema, que esgotou em menos de 3 semanas, a Momo vem matar a saudade de uma Hazy IPA produzida aqui no Brasil pelo Miguel Carneiro, numa parceria entre a Prússia, a First e a Statjever. Corre no site loja.prussiabeer.com.br e garante a sua. E usa o cupom SURRA para ganhar 3 cervejas grátis na primeira compra acima de R$ 99 por lá. Olhando para estilos, o que é mais consumido aí no Uruguai, Pablo? Los estilos de cerveza, bueno, son todos los americanos, ¿no? Eso es lo que más ha golpeado desde el inicio y eso no hay un cambio drástico en el movimiento. Siguen siendo las IPAs, las Juicy o Hazy IPAs, APAs, alguna blonde lupulada, algunas cervezas sour no muy ácidas. Hay cervecerías que han hecho estilos suaves de Catarina Sour o Wild Beers, cervezas ácidas pero con perfiles un poco más bajos para que el público empiece también, y las cervezas con frutas han impactado de forma bastante interessante. Bom, se a gente está falando de um mercado que ainda não tem uma cultura cervejeira estabelecida, é muito claro que se a gente tem poucas cervejarias, poucos insumos, poucos profissionais habilidosos, a gente vai ter poucos estilos. E falando disso tudo, é claro que as IPAs vão estar sempre ali no destaque, né? Porque eu acho que tem uma questão aí com a produção da IPA até que a gente aprendeu a fazer e acho que o mundo inteiro aprendeu a fazer. Quando ele fala até de Hazy, é interessante essa fala dele, porque a gente vai observar que as Hazes, elas vão só a partir ali de 2017 começar a surgir também, e também foram abduzidos, né, pelas Juices. Acho que eles têm perfis de paladar para beberem cervejas mais frutadas, cervejas talvez com um pouco mais de acidez, mas eles talvez ainda estejam fazendo esse caminho, né? E ele não falou de cerveja escura, por exemplo, mas não citou uma stoutzinha, uma porter, uma Dunkel, uma Schwarzbier, pelo amor de Deus, que delícia! Olá, uruguaios! Comecem! Eu tenho uma pergunta que me surgiu aqui também, como no Instituto Vozes da minha cabeça. Essa questão, cervejas ácidas, na verdade, pergunta pra vocês duas. Cervejas ácidas menos intensas. Cervejas com frutas tendo destaque. Hazes, cervejas lupuladas em geral também tendo destaque. Isso me parece bem clássico de um mercado em construção, né? Pra facilitar a entrada das pessoas. Eu não tô dizendo que essa aqui são cervejas mais... Não é fraquinha, não é o rolê. É cervejas que tem mais fáceis pro paladar que não tá acostumado com cervejas maltadas, com cervejas mais extremas, entrar e conseguir consumir, né? Parece ser um pouco pra isso, né? É um clássico de mercado iniciante. Tem o hype, né? São as cervejas que eu acho que também estão sendo comentadas no mundo inteiro. Talvez me pareça algo que, vamos seguir fazendo o que o mundo tá falando que tá dando certo também. Seria quase como se cortar um caminho? Tipo, IPA todo mundo tem que fazer, porque tá todo mundo falando, porque tá todo mundo isso, tal. É muito sucesso. Aí a gente vem com essa posição que o Henrique trouxe, as Juice, as Hazy, a IPA, tudo a mesma coisa, né? Que tem esse paladar
mais doce, um corpo mais suculento, uma cerveja mais simples de beber nesse sentido, não tem um amargor intenso, muito frutada, muito tropical, combina com calor, combina com praia. E aí você falando de cervejas ácidas, mas menos intensas, que pode combinar, parecer com drink, parecer com alguma coisa que já se conecte com o paladar que já se tenha. Eu acho que faz, primeiro pra mim paladar entrante, segundo o que dentro do hype a gente consegue adaptar pra trazer pra cá e fazer funcionar na cena. Faz sentido? Faz sentido. Perguntamos para Pablo. No Brasil, estamos vendo o crescimento constante do consumo de cerveja sem álcool. Isso também está acontecendo no Uruguai? Existem cervejarias craft produzindo non-alcoholic beers? Con respecto al crecimiento de cerveza sin alcohol, sí es verdad. Eso es una tendencia a nivel global, que si lo miras en los últimos 100 años también es constante. Capaz que por 1800 era más costumbre sacar cervezas de 10 grados de alcohol, 12 grados de alcohol. Ya en 1900 ya la tendencia tiraba hacia el 5% por temas impositivos y por otros temas también, pero la tendencia a nivel Europa ya era en esa línea y eso se ha seguido marcando. Cada vez tiende más o hay más opciones de probar cervezas sin alcohol y algunas están empezando a tener buenos resultados y son cervezas que tienden a, o por lo menos están empezando a aparentar ser cerveza o con los aromas y sabores propios de la cerveza. Muchas veces lo que pasa es que la cerveza sin alcohol se diluye en ese tema organoléptico y termina no siendo lo que uno prueba normalmente en las cervezas comunes debido a los procesos que hacen o cómo lo ejecutan para que eso no tenga alcohol. Se termina perdiendo la esencia de la cerveza. Eso creo que esas brechas se están acortando y sí hay una tendencia hacia consumir o perder el alcohol dentro de todas las bebidas. Yo creo que el alcohol termina siendo dañino y que esa conciencia está establecida dentro de generaciones nuevas o más nuevas a las nuestras. Eu tenho uma impressão que esse discurso de que a geração mais nova bebe menos álcool ou não gosta de álcool. Tu viu o cara falando lá, né, do Instagram. Né? Tá introjetado. Começou, sabe, alguém começou a falar isso, mas se ficou, eu não sei, eu não tô 100% convencida com isso. Eu tô 100% convencida que estamos falando mais de moderação, estamos falando mais sobre cerveja sem álcool, consumindo mais cerveja sem álcool. Inclusive, eu esbarrei no Instagram que fala sobre esse tema, tangencialmente, né? E é muito interessante essa percepção que ele trouxe do tipo, talvez fosse muito mais comum em 1800 cerveja de 10% e 12%, e aí depois quando entra a coisa da tributação, de regulação, isso já cai para 5% e a gente já tá vendo uma tendência das light, né, das cervejas de menor teor alcoólico, que nos Estados Unidos existe há muito tempo, mas a gente tá começando a notar isso por aqui. Então eu vejo muito mais como um discurso do tipo, vamos pro caminho da moderação do que as gerações mais novas estão diminuindo o consumo de álcool, mas também é uma percepção, não sei o que vocês acham. Novamente, na minha última viagem eu fiz alguns dirão, foi uma ousadia, outros dirão que foi uma cagada, de ir até a Argentina de carro, né, até Buenos Aires de carro. E eu passei por dentro do Uruguai na volta porque eu pensei, vou passar e vou comprar cervejas pra provar em casa, já levo um monte de coisa. E tem sido um esforço, tanto da Lud quanto meu, de buscar cervejas diferentes, sem álcool, provar coisas sem álcool, pra sair daquele mundo Heineken, sair do mundo Brahma, sair desse mundo Stella, coisas mais artesanais, coisas mais próximas do que a gente consome como cerveja mesmo. E realmente tá ruim. O rolê lá no Uruguai tá ruim, assim, tipo, se for sair da Heineken, por exemplo, as cervejas estão com uma qualidade inferior. Tá bem nítido a distância ainda que se tem de uma cena artesanal, né, craft, produzindo cerveja sem álcool. Então, acho que ainda é um processo. Não é tão comum, não é tão disponível. Tem algumas, eu encontrei 2 marcas, o resto eram importadas. Mas, novamente, sofremos os muitos problemas que a gente já sofre aqui. Sabor de mosto, sabor de oxidação, doces, pouco aroma, tudo muito confuso. Então, uma cena em construção, definitivamente. Bom, o pessoal da geração Alpha, 0 álcool. Quem é a geração Alpha, Bia? Nascidos a partir de 2010. Falar, porra, não pode ainda, Jesus. Nem gente é, velho. 2010 nem gente é, meu. Pois é, eu vi um post no LinkedIn de um cervejeiro e ele traz essa brincadeira do discurso. Os jovens estão bebendo menos e ele faz uma brincadeira com um gráfico
geração X consumiu X de álcool, geração... E aí na geração alfa, 0, né, de consumo. Que muito do que a gente também está sendo invadido por esse discurso, e quanto disso vamos falar até que isso se torne realidade. Então, me intriga um pouco a questão de quem está bancando também esse discurso do consumo de álcool, dos malefícios, né? Assim, qual é esse movimento de temperança que está trazendo tão forte essa questão de, tipo, os jovens não bebem mais. E aí o jovem que está conectado, ele está sendo influenciado também por esse discurso. Não é cool beber mais. É isso? Então, eu acho que os jovens uruguaios provavelmente também, né, são ali bem interagidos nas questões da internet. Interagidos foi difícil de engolir. Mas eu acho que também tem uma questão da população envelhecendo por lá também. Então, vamos salpicar de novo um cadinho de cada uma das coisas que a gente falou aqui e continuar observando, que é um mercado que... De artesanal, se a própria artesanal de cervejas ale lá não existe, imagina artesanal de cerveja zero, né? Se eu puder fazer uma observação, são duas na verdade. Uma, a gente falou muito de uma dificuldade fabril. Você falou de equipamentos, Henrique, que talvez não fossem os mais apropriados para produzir cerveja, ponto. Que dirá para pensar em uma produção de cerveja sem álcool, com as novidades, com as tecnologias que a gente tem lido, que a gente tem reportado nos programas sobre cerveja sem álcool que a gente tem feito, que a gente tem falado no plantão cervejeiro de levedura nova que muda completamente o perfil sensorial. Será que isso chegou no Uruguai dessa maneira ou eles ainda estão fazendo cerveja sem álcool como faziam as nossas avós? Kronenbier, por exemplo. Então, isso fica uma dúvida aqui sobre esse desenvolvimento da própria cena em si. E a outra coisa, o Instagram que eu falei que eu dei uma acompanhada, fazia uma comparação. Será que a cerveja é o antigo cigarro? Que o cigarro, em algum momento, foi um símbolo de status, né? Era uma coisa de sedução, era uma coisa de sucesso e etc. E aí, quando conseguiu-se, ou quando chegou uma regulamentação mais forte em cima do cigarro, parou de poder falar em festival de música, em esporte, não sei o quê, isso foi sendo afastado, entre aspas, da juventude, e a gente conseguiu chegar nesse lugar que, por exemplo, não pode fumar em lugar fechado, mas não significa que o jovem não tá fumando, porque aí eles estão fumando agora pendrive, né? Mas eu discordo, eu até vi algo passando assim. Eu discordo porque, na verdade, o cigarro em nenhum volume é saudável. E eu sou a favor de que você, tendo um consumo moderado de bebida alcoólica, isso te traz prazer, cerveja, gastronomia, enfim, todo esse outro papo. Eu super concordo com você. Eu não gosto do discurso do álcool versus o tabaco. De novo, eu acho que é alguém tentando infiltrar umas pautas na cabeça de todos. Não, eu super concordo com você que não há uma comparação possível entre malefícios de saúde, etc. Mas estão fazendo, né? Mas estão fazendo. Mas o que eu quero dizer é, hoje no mundo não existe mais o tipo assim, olha, essa caneta marca-texto é amarela. Você fala, não, eu estou olhando daqui, eu acho que ela é verde. Aí o Henrique vai olhar de lá e falar, não, mas eu vi que você virou, do outro lado é branco. Então tudo agora é, qual é a percepção? A percepção das pessoas é que a cerveja talvez seja o cigarro de ontem, nesse sentido. E quem é que está patrocinando isso é a Associação Brasileira Antitabaco, que foi quem capitaneou todo o movimento antitabagista, né? E agora tá com um caminhão de dinheiro virado para cerveja. Eu ia comentar, sendo polêmico, coisa que andaram falando que eu sou, assim, vamos lá, primeiro, tem muita grana injetada em cerveja sem álcool, beleza. Se tem empresas gigantescas botando dinheiro, tem dinheiro pra fazer marketing, tem dinheiro, como a Bia falou, tem dinheiro pra fazer a publicidade necessária pra parecer que eu preciso beber cerveja sem álcool, e não com álcool. Sem álcool é bom, com álcool é ruim. Pra mim é bem lógico isso, assim, sabe? Tipo... O dinheiro e o marketing têm movido o mundo, muito mais do que ciência e outras coisas mais. Essa que é a grande verdade. Então, pra mim, tá um pouco relacionado a isso. Eu só queria fazer um adendo sobre o que tu falou, Lud, sobre a questão de equipamentos para produção, porque também tem cervejarias grandes no Uruguai. Apesar de ter talvez uma parte maior de cervejas que são menores, ficou bem contraditório, mas enfim. Tem cervejarias grandes com equipamentos bons, com produção boa, com equipamentos de primeira. Uhum.
mas talvez ainda não consigam atingir o mercado zero, talvez não estejam olhando para o mercado zero. Talvez seja uma questão mais ampla, né? Entendi. Bom, aí a gente fica aqui nesse lugar de uma pergunta na cabeça. Será que a cena uruguaia tem um evento desses? Que evento que eu tô falando? É muita satisfação fazer uma chamada de evento que a gente acredita. Então a gente tá aqui falando da 4ª edição do festival Isso que tá chegando. Dia 31 de maio, no sábado, em Belo Horizonte, rola esse que é o verdadeiro playground para os apaixonados por cerveja. Um festival feito para quem quer viver essa experiência ao máximo. Mas calma, porque o ISO vai muito além do sábado, dia 31. Antes desse grande dia, tem uma programação especial com bottle share, encontro com cervejeiro gringo e muito mais. Então você não fique de fora dessa, dá tempo de garantir seu ingresso e fazer parte dessa experiência épica. Eu duvido que tenha isso na cena uruguaia. Duvido. A Pablo, novamente, levamos a pergunta. A competição com grandes marcas de cerveja de consumo em massa impacta o dia a dia do mercado artesanal? Se sim, de que forma essa concorrência se manifesta? Seja em distribuição, precificação ou preferência do consumidor? Caso não seja um fator tão relevante, quais outros desafios você considera mais significativos para o setor? Yo creo que más que el impacto de grandes cervecerías, por lo menos en el caso de Uruguay, es que la importación de cerveza barata ha afectado bastante el consumo, ha afectado bastante el mercado en la puesta a punto de precios. Y las grandes cervecerías craft han tendido a tirar el precio hacia abajo, haciendo que haya una competencia bastante importante sobre cerveza barata o más económica. Sobre todo cervezas, vienen muchas europeas, algunas alemanas, españolas, chinas y cerveza brasilera como Skol, Skin, Corona y Budweiser. Inclusive, la gran mayoría de esos jugadores importadores son los propios. Es el propio AB InBev que importa otras marcas de cerveza e impone en el mercado local una venta de cerveza mucho más económica. Eu acho que os caras estão muito fodidos em relação à importação, pelo amor de Deus. Zé, tudo bem, marcas chinesas eu entendo, espanholas, aí a gente vai entrar provavelmente alguma coisa ali tipo Estrela Galícia? Estrela Galícia, coisas desse gênero. Chinesas, daí vamos pensar na Tiger, provavelmente, alguma coisa assim. Eu não me lembro de ter visto Tiger lá, tá? Mas, cara, aí que tá o negócio. Tem empresas produzindo cervejas de massa lá, Zillertal, essas paradas. Por que importar, será? Porque é muito mais barato importar? Se ele tá falando de cerveja importada sendo das grandes empresas, talvez seja mais barato, porque certamente a Ambev não vai fazer um negócio desse se não valer a pena. A gente tá falando também, de novo, de um lugar onde é um país pequeno, né, territorialmente falando também, e talvez as taxas nos países vizinhos sejam melhores, né, você já tem todo o efetivo produzindo, e aí é só mandar. Eu realmente, é o que a Lud falou lá no começo, as grandes são grandes porque são grandes e com certeza não tem que olhar como se fosse uma competição. Não é uma competição no sentido de preço mainstream versus artesanal, nunca. Assim, óbvio que tem. Se você procurar, tem cervejaria artesanal com chopp light lager ou pilsen, enfim, mais barato até do que das grandes em algumas cidades. Mas, de novo, se a gente está falando de um lugar que não tem cultura cervejeira, as pessoas não estão sendo atraídas para o sabor, para a sofisticação, para a qualidade, para a complexidade do que é a cerveja artesanal. A cerveja artesanal, só por ser artesanal, ela não vai ganhar os consumidores. Uhum. As pessoas que gostam simplesmente de tomar cerveja gostam também de pagar barato. E aí vão buscar, seja importada, seja nacional, seja o que for, né? E eu tenho certeza que o Pablo não é por falta de esforço do Pablo, porque o Pablo é uma pessoa que leva a cena uruguaia, ele tenta sempre movimentar, é uma pessoa ativa, né, na cena, talvez a pessoa mais ativa. O currículo dele mostra isso. Total, total, total. Só um parênteses que eu ia botar aqui, que a Ambev tem operação no Uruguai, tá? Ela fabrica em Paysandú, uma cidade uruguaia, ela fabrica a Nortenha e a Salus. E também tem a produção, também tem da Patrícia. Cerveja Patrícia também lá. Então, eu queria fazer uma observação aqui sobre um assunto que saiu no Plantão Cervejeiro no final de março, que foi sobre o fechamento recorde de cervejarias no Reino Unido. E essa matéria que a gente trouxe lá no Plantão, voltem e escutem, por favor, tá falando que fecharam 100 cervejarias na Grã-Bretanha ou no Reino Unido especificamente, não me lembro agora. 100 cervejarias fecharam no ano de 24. E aí, a CIBA,
que é a associação deles lá, pegou e rebatizou a cerveja, ao invés de chamar de craft beer, chamar de, se não me engano, indie beer. Isso aí, indie. Que é para poder diferenciar das grandes que compraram marcas craft e estão chamando de craft. Olha, quem diria, Brasil, que isso ia morder o nosso rabo? Por isso que a gente fica aqui tentando batizar esta caceta e ninguém batiza essa caceta. Mas enfim, eu me lembrei disso, me deu um negócio ruim no coração, Brasil, e eu queria dividir isso com vocês. Ficar com vocês, deixar com vocês coração peludo igual o meu. Então, né? O que vai ser o próximo nome hoje? Depois de indie vai ser o quê? Eu não sei. Hype, cerveja hype. Cerveja tancar. Tancar é uma palavra de jovem, né? Mas ó, a palestra que eu e a Bia demos, no final, um rapaz do Polo Cervejeiro de Campinas falou: o fato da gente chamar a cerveja de cerveja artesanal pode confundir o público. Por que a gente não chama só de cerveja? Eu não acho que ele tá errado. Mas, ao mesmo tempo, alguém foi lá e se apropriou do craft, ou do artesanal, do especial. E aí a gente tá agora sem conseguir educar, sei lá. Eu não sei, não consigo dormir mais. Eu já fui polêmico uma vez, eu vou ser polêmico de novo. É só cerveja, né? No final das contas, é só cerveja. Tipo, a estilo, não sei o quê. Tipo assim, ó, chama de Pangaré. Chama de Bonifácio. Não sei. Chama de qualquer coisa. Mas, tipo, é só cerveja. E a gente tem esse... Eu sei que tem toda uma aura em volta, que a gente tem que criar historinha, tem que fazer tudo isso, mas, tipo assim, no final das contas, é cerveja. E aí eu concordo contigo, Lud, porque, tipo, na Alemanha, por exemplo, que é onde eu fui com mais frequência fora do Brasil pra beber cerveja, especificamente, é cerveja. Não é, tipo, nós não somos uma cervejaria craft. Eu sou uma cervejaria que produz há 600 anos. Tipo, não preciso botar craft na frente. Eu sou craft desde que eu nasci, entendeu? É isso ainda. Mas é, de novo, mercado. É um mercado onde tá. Pra quem tá na ponta, quando eu tô atendendo clientes com a bandeja na mão, um aventalzinho amarradinho e tal, eu acho que é isso. É só cerveja. Você pode até vir com a história depois. Você pode até dizer que ela tem gosto disso ou daquilo. Essa pessoa, ela sai de casa querendo tomar a categoria cerveja. Eu saio de casa porque eu gosto de cerveja. A pessoa não fala, eu gosto de cerveja artesanal. Ela fala, eu gosto de cerveja, ou eu gosto de vinho, ou eu gosto, né? Então, enfim, mas isso é construção de cultura cervejeira, tem que ser debatido, tem que estar confuso, porque tem muita coisa aí no meio. Mas façamos como os alemães, apenas cerveja. Boa cerveja, que isso que é o importante. Sim, Acima de tudo, cerveja tem que ser boa, para além do seu nome, do seu sobrenome e do seu apelido. Eu só quis trazer esse ponto da Grã-Bretanha, do Reino Unido, sei lá que caceta, que é o nome desse, Inglaterra, inferno. Eu só quis trazer isso porque eu acho que eles estão lá tentando desconfundir a cabeça do consumidor que queria beber uma cerveja produzida de forma, ou em menor quantidade, com valorização dos sabores assim assado, com criatividade, e aí estão sendo confundidos porque as grandes companhias compraram as pequenas e estão... Entendeu? Mantiveram essa característica, esse nome craft. Eu tô aqui, Robin Hood da cerveja, porra! Ó, não tem nada a ver com a cerveja uruguaia, mas pensa comigo, tá? Vamos pensar na Schlenkerla, que é a palavra que tu adora falar, Lud. Schlenkerla. A Schlenkerla produz uma cacetada de litro por mês, tá? Ela não é uma pequena cervejaria, mas ela tem um sabor distinto, ela é uma cerveja distinta, ela tem uma qualidade. Então, tamanho não deveria ser a referência, saca? Entende isso? Tipo, eu entendi o teu ponto, mas a gente também tem que desmistificar esse rolê do tamanho não é diferencial. Eu quero ver a hora que a Ambev chegar lá e falar, eu vou comprar Schlenkerla. Aí o que tu vai cair pra trás. Porque ele vai começar a produzir Schlenkerla com malte defumado, não pelo camponês alemão que recebeu isso de tradição em tradição, de tradição. Ele vai chegar lá, botar numa porra de um defumador gigantesco, que não vai ter cuidado com a lenha, que não vai ter o pum do alemão ali dentro, entendeu? Quando descacetar a tua Schlenkerla, aí você vai ficar aborrecido. Por que tu me odeia tanto? Eu te amo, não. Mas porra! O Matias não vai vender. Essa que é a grande verdade. O Matias que tá lá, acho que é a sexta geração, ele não vai fazer isso. Ele é um cara que tem uma aparência... Ele tem filho? Sei lá, não conversei com ele. Se tiver filho, tá na geração alfa, não bebe, vai vender. Acabou. Ah, tá. Descaralhou o assunto. Vai, pai. Pablo, como funciona a cena cervejeira caseira no Uruguai?
Con respecto a los caseros o la gente que hace cerveza a nivel artesanal, eso disminuyó, se perdió mucha gente que hacía cerveza, dejó de hacer y ese público no se refrescó, no ingresaron más gente nueva queriendo hacer cerveza en la casa, sí ingresan, pero no al mismo ritmo de los que desaparecieron. Entonces cayó bastante, creo que una reducción bastante importante, sí, más del 50%, 60% de la gente que hacía cerveza. Yo había hecho un estudio en el 2023, en marzo del 2023, y de la gente que hizo los cursos medios nuestros entre 2021 y 2022, solamente el 10% seguía haciendo cerveza. O sea, no estábamos hablando de gente que recién quería arrancar o tenía previsto poder hacer cerveza, sino más bien gente que ya estaba consolidada haciendo cerveza y que quería progresar y podía mejorar a nivel casero. Solamente el 10% en esos últimos 2 años siguió haciéndolo. Eso lo hice yo, lo hice textual, llamando uno por uno a las personas, debido a que en el 2023 me encontré con una reducción bastante importante de las inscripciones en los cursos. Pablo tem muito a ver com a gente, inclusive, né? Eu, daqui a pouco, vou começar a ligar para as pessoas. Respondeu a pesquisa? Na unha. Olha só, uma das portas de entrada pra fazer... Por que as pessoas fazem cerveja em casa? Uma das coisas que leva elas, motivo. Conheci sabores diferentes, eu quero produzir alguma coisa diferente, eu quero ter a possibilidade de... Vamos lá, eu moro numa cidade que eu não tenho muito acesso a cervejas diferentes. Eu quero produzir a minha, do jeito que eu gosto. Mais amarga, mais doce, mais isso, mais aquilo, mais carbonatada, mais fresca, enfim. Se já não tem tanto o consumo acontecendo, tá diminuindo o consumo, pra mim é um reflexo natural. Se tem menos consumo de cerveja, se a cena caseira, a artesanal tá diminuindo, menos pessoas estão motivadas a fazer cerveja em casa. Fato, pra mim é um fato. Então, é isso. É beber menos, no sentido menos cervejas artesanais, tá menos ligado com a cena cervejeira e resulta em ter menos cervejeiros caseiros. Às vezes o povo desanimou de lavar a panela, né, gente? Dá um trampo do cacete. Pois é, né? É bom, gente. Mas daí, de novo, a gente tá conectado a uma questão da comunidade. Eu acho que é uma questão do cervejeiro caseiro que ele, muitas vezes, ele precisa de ter a galera ali produzindo junto, não só para ajudar a ter mãos para lavar depois, arrumar as coisas, porque tem uma baguncinha ali que vai ser feita, mas de trocar ideia. Você não faz a cerveja por fazer, né? Acho que não é só dali 30 dias beber a cerveja que você fez. Né, eu acho que é de você conjugar ali num grupo afetos, conversas, terapia. É mais do que só o sabor do eu fiz a minha cerveja, né? A levedura fez tua cerveja, você misturou o mosto. Então, eu acho que, acima de tudo, a Covid tirou um pouco disso da gente. Essa mania do encontro e do ao vivo. E as coisas têm se tornado muito online, muito virtuais. E você não consegue fazer cerveja de forma virtual. Virtual a gente faz isso, a gente debate, né? Isso é gastronomia. Gastronomia é debater. Culinária é ir lá e produzir, né? Então aqui a gente faz gastronomia. Então, de novo, a cultura não numa trama meio frágil. E pode ser parte, né, das curvas que se vão e se vêm. Aí eu vou culpar o cervejeiro caseiro, o jovem. Nesse ponto, eu vou culpar o jovem. Porque o jovem não tem... A gente, ao longo dos tempos, a gente foi tendo hobbies, né? A gente tinha hobbies que ocupavam o nosso tempo. O que o jovem mais faz hoje em dia é não ter tempo disponível. É celular, é Netflix, essas paradas aí, tipo... E é um hobby que precisa de tempo. É um tempo e esforço. Então, é a receita pro jovem não mexer. Eu nem fui tão a fundo no demográfico para saber a quantidade de mulher e homem no Uruguai, tá? Porque isso é uma questão também. A gente falou sobre isso na palestra, né? Estamos com 52% de mulheres no nosso país, demograficamente falando. Mulheres que muitas vezes, eu vou ser a chata da parada sempre, são arrimos de família, mãe solo, e aí essas pessoas vão ter tempo para ter algum hobby? Não tem. Então vai ter realmente menos mulher produzindo cerveja. Se o Uruguai tiver mais mulher do que homem também, sendo um país pequeno, aí foi que o barraco desabou. Nessa aqui meu barco se perdeu. 52% são mulheres, 48% homens. Rest my case, drop my mic. Mas assim, aí a cena já é pequena. Não tem a cultura enraizada. Eu acho que a gente tá aí vendo essa conjugação ser muito negativa para o cervejeiro caseiro, cervejeira caseira. E
o censo do que o Braçagem realizou no ano passado também demonstrou uma redução da cena. Você que tá aí fuçado na cena, uma redução da cena aqui no Brasil. Eu tenho tentado olhar com olhos diferentes pra isso, mas aparentemente estagnou. As pessoas não têm uma grande entrada e quem entrou sai, sabe? Então meio que se equilibra numa estabilização. Uhum. Menos mal. Ainda que seja muito pouco, né? Um mercado muito pequeno. Aí a gente perguntou pro Pablo sobre tendências para 2025, né? Pablo, existem estudos que indicam o market share das cervejas artesanais no Uruguai? Se sim, quais tendências ou insights esses dados revelam? Caso não existam levantamentos precisos, qual é a sua percepção sobre o espaço que a cerveja artesanal ocupa no mercado atualmente? Con respecto al posicionamiento del mercado de la cerveza artesanal, no hay índices de las cámaras o las asociaciones cerveceras, que hay una sola aquí en Uruguay. Después de la pandemia, está más preocupada en temas propios. Incluso llegaron a sacar un sello independiente a mitad de pandemia, un trabajo que empezaron a hacer con el Ministerio de Industria desde el 2020 al 2022 y eso quedó medio pausado. El trabajo interno de los asociados dentro de las asociaciones también está pausado, está todo como muy en latencia debido a toda la reducción del mercado. El mercado está bastante constreñido, está bastante caído y eso dificulta mucho el trabajo para otras cosas que no son el día a día. Aí falou tudo, né? Falou. Eu acho que... Eu nem sei se eu tenho alguma coisa a comentar. Coitado, Pablo. Quer um abraço? Eu daria um abraço nele. Ele não falou em momento nenhum, e aí gostaria de trazer aqui esse dado. Ele não falou em momento nenhum que número a gente tem de cervejas artesanais no Uruguai. Eu entrei no site da associação cervejeira, que provavelmente é aquele que comenta ali, que é a AMAU, e eu contei 33 cervejarias. E lá eles falam em coisa de talvez 3% do mercado. Ou seja, se eles têm 3%, eles já proporcionalmente já têm mais mercado do que no Brasil. Sim. Depois eu li um outro dado em um outro site que vai falar que em 2022 tinham 20 cervejarias e 50 marcas de cerveja artesanal no Uruguai. Ou seja, a gente também está olhando para um mercado que tem cervejeiros ciganos. Sim. Muito provavelmente. Então, eu senti falta dele trazer esses dados e senti falta dele trazer realmente uma tendência, sabe? Mesmo que seja uma tendência repetida, mesmo que seja uma tendência tendenciosa, vamos assim dizer, a tendência aqui vai ser continuar fazendo juice IPA dentro do mercado artesanal. E por que eu tô falando isso? Porque talvez o discurso dele seja, muitas vezes, o nosso discurso, que é tipo, tô meio de saco cheio desse mercado meio... E aí, uma coisa meio mal-humorada quase, sabe? Daí você não quer também, não vou ficar procurando a informação. Às vezes, eu tô um pouco nessa vibe, tô meio chateada com o mercado. Então, sei lá que tendência que vai ser pra 2026, essa caralha, sabe? Enfim, quem vai culpá-lo? Eu que não. Pois é, talvez seja isso, tá, Bia? Mas eu não consigo culpar ele. Porque eu não conheço outra pessoa tão motivada quanto ele pra falar sobre isso. O que é uma pena, né? Um cara como ele. Mas é uma andorinha não faz verão. Essa é a verdade. Que é a referência uruguaia. Exato. Mas toda essa cena, a cerveja, ela não pode depender de uma pessoa só. Aí, que nem tu falou. O cara tem 3, se eu não me engano, o Pablo tem 3 filhos. Sabe? Tem que pagar a conta. Ele tem que fazer um monte de coisa. Então, tipo, ele tem a escola dele. Ele tem uma cervejaria. Ele tem que ser o representante da cena. Tipo, é muita coisa na cabeça de uma pessoa só. Vamos agradecer que ele respondeu o Surra, né? Porra, eu tenho que agradecer enormemente ele. Graças, Pablo. Pablito. Eu acho que, assim, ele tá... Pra mim, a tendência que ele demonstrou tá na entrelinha. É uma tendência de queda e de estrangulamento da cena artesanal. Mas não significa que o Uruguai não esteja bebendo cerveja. Tá bebendo Skin, tá bebendo Skol, tá bebendo Patrícia, entendeu? Então, essa pra mim, ele não disse isso. Talvez ele não queira dizer, porque quando você fala, vira verdade, né? Se ouve falando. Mas pra mim, na entrelinha ele tá vendo ainda
um período de declínio muito intenso e ainda não está enxergando essa luz no final do túnel para atravessar. Foi a minha percepção de tendência e insight que ele não quis nem dizer. Para encerrar, então, nós perguntamos para o Pablo, existe alguma sinergia com o mercado e cervejarias brasileiras? Con respecto a sinergias con cervezas brasileras, no, en el mercado uruguayo creo que no lo hay, ¿sí? Lo que hay es una competencia de importadores trayendo cervezas muy baratas e incluso algunas cervecerías brasileras como Dado Beer, bien de esas de la vieja escuela del movimiento craft, han traído ya hace un par de años algunas cervezas, no sé si tuvieron mucho éxito, pero bueno, estaban en el mercado, pero como cervezas muy baratas, ¿sí? Cervezas de las cuales la lata menos de $1 o $1, $1.20, para tener una relación de precios Uruguay-Brasil. Pô, cervejas brasileiras sendo vendidas a 5, 6 reais? Já importada, né? Tipo, Já importada. passou tudo, pagou imposto, fez o escambau A4. É. A gente não tem sinergia com a cena, ainda vai lá arrebentar a vida dos caras. Que gente fina somos nós. E é uma coisa muito doida, né? Porque literalmente é um país... Lógico, tá? Se a gente for pensar que boa parte, para não dizer a grande maioria da população, tá em Montevidéu, a fronteira é distante do Brasil, a fronteira uruguaia e brasileira é bem distante, né? Mas tem a Argentina do lado também, né? Enfim, achei uma visão ruim, né? Achei que... eu sei que existe na cena, por exemplo, argentina, uma sinergia. Tem as cervejarias produzindo lá, cervejarias produzindo aqui, no sentido de collabs, né? Uhum. Então aqui parece que é mais um prego, né? Mais um prego doloroso na vida da cerveja uruguaia. A gente tem pouca conexão de forma latina, de maneira geral. Né? A gente está aqui sempre apegados a uma questão hollywoodiana das coisas, né? E estamos olhando sempre com muita atenção para o mercado europeu, para o mercado norte-americano. E a gente fala quase zero sobre América do Sul, enfim, América Central. Eu vou em junho para o México. E eu decidi não julgar World Beer Cup. World Beer Cup. Fui convidada e falei, putz, vou gastar uma grana para ir conhecer um mercado que eu já conheço. E fui convidada para julgar Aru Rojo. E eu nunca fui ao México. E eu me senti na obrigação disso. O meu discurso é, precisamos olhar para nós outros. Começa, né, não só de fazer a pesquisa, mas de degustar. Então, assim, que você comentou, Henrique, você já foi para lá, você degusta cervejas uruguaias já há X tempos, mesmo que como turista, né? Te traz uma noção daquilo. E eu acho que a gente tem que fazer isso, né? A gente tem que pesquisar, a gente tem que entrevistar, a gente tem que dar palco, a gente tem que dar o nosso tempo para as questões da latinidade, porque assim, a gente não vai crescer, a gente não tá falando com quem faz fronteira com a gente, né? Então, talvez parte dos problemas sejam até nossos, né? Porque a gente, como comunidade cervejeira latina, quanto que a gente tá se ajudando? E deles virem para cá também, né? De vivenciarem também as nossas cervejas, ao que a gente tá fazendo, conhecer o projeto do Manipoeira, tomar nossas Catarina Sours, e o que eles podem fazer lá. Então, acho que é difícil a gente escutar que não tem conexão, não, né? Tipo, é meio dolorido, assim. Eu acho que a gente tem que fazer essa culpa de o que eu conheço também desses lugares. E fica meu muito obrigado para quem está escutando a gente aqui até agora, porque está interessado em conhecer, em pelo menos saber a história deles. Eu acho que parte da cultura cervejeira é a gente aprender sobre quem está produzindo, quem está passando pelo que a gente está passando por aí também, no mundo, né? Mas por que não nossos vizinhos? Bom, eu não podia concordar mais com Bia, tô feliz de ter conhecido um pouco mais sobre a cena do Uruguai, e ao mesmo tempo perplexa de perceber que ela tá tão claudicante quanto a nossa, e por ser menor, mais frágil também, né? Então, feliz e triste, sabe? Esse sentimento ambíguo. É interessante como tudo é um reflexo, né? Não somente a cerveja é um reflexo, mas naturalmente o Sul, quando eu falo Sul, Rio Grande do Sul, ele tem uma relação muito melhor com os países vizinhos aqui, Argentina e Uruguai, né? A gente tem uma sinergia maior. Os uruguaios, os argentinos, eles passeiam, eles viajam para
a região sul aqui, Santa Catarina um pouquinho também. Então existe essa troca, de certa forma. Assim como o pessoal daqui também vai pra lá. Mas o Brasil não é o Rio Grande do Sul, né? Definitivamente o Rio Grande do Sul é tão pequeno quanto o Uruguai, de certa forma, no sentido de comparação com o Brasil. Então, é uma coisa triste de tu pensar por esse lado, porque tem muita coisa pra mostrar, tem muita coisa pra colaborar. Mas, de novo, numa cena que a gente tá vendo, que tá passando gradativamente mas muitos anos passando por problemas de diminuição. Acho que o que eu senti mais aqui na fala do Pablo foi: estamos sobrevivendo da maneira que dá. E sobreviver é fazer as coisas do jeito que dá pra fazer mesmo. Antes de pensar em expandir, eu tenho que arrumar minha casa aqui. E eu tô sentindo que tá passando por isso. Mas eu queria também, pra não ficar esse sentimento de funeral no final do programa, eu queria lembrar que o Uruguai é muito massa. É um país que tem a culinária muito boa, vinhos excelentes, Montevidéu é linda, é uma Porto Alegre que deu certa, sabe? Tipo, é uma Porto Alegre que deu certo no final das contas, porque tem Rambla na beira do Rio da Prata, tem prédios históricos maravilhosos, é uma cidade relativamente segura, tem muita coisa pra ver, tem cervejas muito boas. Lógico, como todo ambiente, todo lugar, todo país, toda cidade, tem cervejas ruins também, mas tem cervejas muito boas. Eu bebi cervejas muito boas lá. Visitem, bebam, provem cervejas. Um salve pro Pablo, que tá mantendo essa cena ativa, que tá se esforçando por fazer isso, porque é difícil, gente. A cena cervejeira, artesanal, é difícil. É um furando o olho do outro, a gente sabe que é uma coisa muito complexa, uma desorganização, e a gente também tem que ressaltar, por mais que esteja ruim, que tem pessoas ainda querendo melhorar. Então, Pablo, meu grandiosíssimo salve pra ti por tu manter essa bandeira em pé. Bom, nós fincamos aqui a bandeira em mais um país e conseguimos aprender um pouco mais sobre a cena cervejeira desse lugar. Novamente, feliz em conhecer um pouco mais a realidade da cerveja uruguaia, mas ao mesmo tempo triste por saber que eles estão enfrentando tantas situações, mas a gente espera que eles sobrevivam e atravessem esse túnel. Se você ouviu a gente até aqui, lembre-se de participar conosco nas nossas redes sociais, @surradilúpulo no Instagram e TikTok. Tem alguma sugestão de pauta e convidados? Manda e-mail para contato @surradilupulo.com.br. É isso, meus amigos. Até semana que vem. E Bia Amorim até mês que vem com a próxima Cerveja Sem Fronteira. Muitas gracias. Adiós. Olá, que tal? Beba local, beba com moderação. Este podcast é produzido pela BAC Produções e Comunicação e está disponível no Spotify, YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Na nossa equipe, contamos com a colaboração de Henrique Boaventura, Ludmila Almeida, Gabriel Gurian, apresentação, redação, blog, e Rubem Geis na edição. Este podcast foi editado por Play Áudios.